Leilin estava bastante satisfeito com a situação atual nos mares exteriores em geral. Se houvesse poderes externos para criar raízes, variáveis adicionais surgiriam. O Marquês Time era alguém que ele entendia muito bem, então estava tudo bem para ele estar lá. Estando plenamente consciente das habilidades dos Faulins, Time definitivamente não estupidamente declararia guerra por sua própria iniciativa. De fato, Leilin acreditava que os poderes revelados por ele durante essa operação eram suficientes para intimidá-lo. Dado que Time já havia se entregado completamente a ele, Leilin não se importou em deixar Time sentir o gosto do sucesso. Afinal, Time era o nobre mais influente nos mares exteriores e, ao mesmo tempo, era um vassalo da família real. Seria bom se Leilin pudesse ligar Time à sua carruagem de guerra através de uma aliança mutuamente benéfica. Não importa quão profundo fosse o ódio, ele se derreteria como gelo e se dissolveria diante de lucros enormes e repentinos. Além disso, havia apenas alguns desentendimentos entre eles. Ainda assim, apesar de Time já ter expressado sua vontade de prometer sua lealdade a ele, Leilin certamente não baixaria a guarda contra ele. Oh. Não, boa. Irmã. Daniel, me salve. Uma voz familiar podia ser ouvida da sala. Os guardas e empregadas na área, sem dúvida, reconheceram Leilin e praticamente sabiam seu relacionamento com o mestre. Eles até sabiam da transferência da propriedade, e assim só podiam olhar fixamente para ele, pois não se atreviam a detê-lo. Interessante. Como devemos julgar esse jogo? Os cantos dos lábios de Leilin se curvaram em um sorriso enquanto ele ponderava sobre isso. Pouco depois, ele de repente abriu a porta que estava bem fechada. O que está acontecendo? Time, meu amigo. Acho que ouço uma voz incomum. Leilin examinou a sala com uma expressão intrigada. Daniel ficou ao lado, seu rosto vermelho como uma maçã, enquanto as calças de Time já estavam meio desfeitas. O par de lindas irmãs estava ao lado da mesa do escritório, chorando. Leilin. Time cumprimentou Leilin como se não fosse nada estranho, e deu a Daniel uma introdução ao mesmo tempo. Ele é um bruxo da corte, um visconde honrado. Este a ser Leilin. Meu amigo mais próximo. Time então se virou para Leilin e disse: este é o visconde de Daniel Ser Leilin. Daniel sentiu que Leilin parecia bastante familiar, mas há muito que esquecera os mercenários de antes, por isso continuou curvando-se com calma. Feiticeiro da corte. Visconde honorário. Embora estes fossem títulos vazios, eles também representavam uma quantidade excepcional de glória. Ele poderia até ser favorecido por sua majestade, e Marquês Time também era seu bom amigo. Apenas estes fatos foram suficientes para esmagar Daniel completamente. Bom dia, Ser Daniel. Leilin tinha uma expressão de dúvida no rosto enquanto apontava para Era e sua irmã, cujas roupas estavam por todo lado. Este é um par de irmãs que Daniel enviou de uma família nobre. O que você acha? Se você gosta deles, eu posso dar a eles por um tempo. Tais ocorrências eram extremamente comuns entre os nobres e não mereciam atenção. Time evidentemente havia entendido mal o gesto de Leilin. Sim. Embora eu tenha colocado a cereja da irmã mais nova, não toquei na mais velha. Ela pode até ser a mais pura de todas as virgens. Daniel era obviamente um especialista nesse campo também. Era apenas que, do seu suposto ponto de vista, essa afirmação parecia errada. Talvez ele nem tivesse a intenção de se casar com a irmã mais nova, e estava apenas brincando com ela. Assim ele poderia apenas oferecê-la como um presente sem a menor hesitação. Era desistiu de toda esperança ao perceber isso. No entanto, quando ela viu Leilin mais uma vez, sua expressão de repente mudou drasticamente. L.Y. Você é L.Y. Você está aqui para nos salvar. L.Y. E Alani estava usando as roupas no chão para cobrir o peito enquanto avaliava o nobre que tinha se apressado em entrar.
Ele realmente se parecia exatamente com o mercenário de antes, só que agora ele tinha o ar de um nobre. L.Y. O mercenário? Nesse ponto, Daniel finalmente percebeu por que Leilin parecia tão familiar. Não era este L.Y. o mercenário que havia acompanhado Era e sua irmã até a porta dele anteriormente. Era só que esse era um bruxo da corte, um visconde honorário. Comparado a um mercenário que valia tanto quanto a lama, eles estavam obviamente em dois extremos diferentes da sociedade. Mesmo Daniel não podia ver imediatamente a conexão entre os dois. Era sentiu como se seu rosto estivesse ardendo, e ficou com vergonha de morrer. Ela rapidamente recuperou os sentidos. Para pensar que mas ela deu magnanimamente uma saída para Leilin. Quem teria pensado que esta L.Y. era tão secreta que até mesmo o Marquês Time, com quem Daniel tentava agradar, teria medo dele. Todas as suas ações anteriores foram provavelmente palhaçadas em seus olhos. Certo. Não importa quantas adversidades eles tenham encontrado antes, Era não vacilou. Agora, por alguma razão, fluxos de lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente de seus olhos. ERM. Vocês se conhecem? Time coçou a cabeça enquanto olhava para as pessoas ao seu redor, que pareciam estar presas em uma situação embaraçosa. Sim. Nós nos encontramos uma vez no caminho para a capital. Leilin falou muito ambiguamente. O Visconde Daniel é meu amigo também. Se não houver nenhum outro problema. Como era um assunto tão trivial, Time não se importou em ajudar Leilin a salvar a cara. Sem problemas. Eu concordo com o assunto que você levantou anteriormente. Time disse enquanto batia palmas no ombro de Daniel, que imediatamente mostrou uma expressão alegre. Muito obrigado. Obrigado Marquês Time e Visconde Leilin. Muito obrigado pela sua ajuda. Daniel estava tão emocionado que nem conseguia falar com clareza e só podia expressar sua gratidão incansavelmente por Leilin e Time. Eu ouvi dizer que Alani é o noivo de Daniel. Na verdade, ele até a trouxe aqui para esse propósito, apenas para receber uma pequena quantia de benefícios. Time secretamente via Daniel com desdém, mas não mostrava. O que mais lhe interessava era o relacionamento entre Leilin e as irmãs. O que as mulheres valem para ele. Se ele não conseguisse esses dois, ele poderia encontrar outros. No entanto, se ele pudesse usar as irmãs para descobrir os pontos fracos de Leilin ou as pessoas que ele amava, isso seria absolutamente perfeito. Devido à interrupção deliberada de Leilin, a situação que estava prestes a ocorrer naturalmente não poderia continuar. Era e Alani rearranjaram rapidamente suas roupas. Obrigado. Obrigado, Era murmurou enquanto passavam por ele, sua voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Não é nada demais. Leilin olhou para Era, cujo rosto estava vermelho, e Alani, visivelmente silencioso. Os cantos de seus lábios de repente se curvaram em um sorriso estranho. Se você acha que não pôde ficar no lugar dele, talvez possa procurar a Marquesa Luiz Marques. E Era obviamente notou o honorífico. Sim, Leilin teve que conter com força sua vontade de rir. Esta mulher tinha acabado de sair de uma armadilha, mas estava prestes a cair no abismo ainda mais profundo. E Lady Dillian também. Vá direto para eles. Acredito que eles definitivamente ajudarão você. Obrigado. Obrigado. Leilin, você é realmente uma pessoa tão legal. Era olhou para Leilin, que estava ajudando-os de todo o coração, depois lembrou de sua atitude em relação a eles anteriormente. Ela começou a soluçar com tanta força que ficou em silêncio. Leilin viu as irmãs partirem e pôde até ouvir Alani e Daniel gritando e brigando pouco depois. Vendo isso, o sorriso de Leilin se alargou. Minha querida Dilia. Eu te encontrei um par de almas vão, não me decepcione. O que eles vão se tornar com a sua exploração? Diabos do prazer. Ou luxúria demônios. Estou ansioso por isso. Desculpe por atrapalhar uma ocasião feliz,
Time. Leilin se virou para Marques Time, que estava ao lado dele. Não importa. É um prazer ser útil para você, senhor. Ao ver Leilin nesse estado, Time de repente sentiu um calafrio no coração por algum motivo. Tentar intrometer-se nos pensamentos de Leilin foi realmente uma decisão tão tola. Time finalmente deixou a capital e retornou ao seu território, o arquipélago Báltico. No entanto, com uma carta manuscrita de aliança de Leilin, Time agora tinha um pouco mais de confiança para continuar sobrevivendo nos mares exteriores e também desenvolver novas áreas. Depois que Time partiu, a enorme e magnífica mansão agora pertencia inteiramente a Leilin. Time foi até inteligente o suficiente para deixar para trás uma enorme soma de fundos operacionais para Leilin desperdiçar, o que o agradou muito. Com a carta de recomendação de Arnist, Leilin encontrou com sucesso outro mago de alto nível, Simmel, e até obteve a autoridade para realizar experimentos sozinho na Torre de Bruxos de Simmel. Embora o presidente da Guilda dos Magos, Meribald, tivesse feito o mesmo gesto de boa vontade, Leilin acabou escolhendo Simmel depois de considerar o assunto. Afinal de contas, dado que ele era o presidente da Guilda dos Magos, escolher Meribald traria muitos problemas, mas com Simmel seria puramente uma relação de trabalho. Além disso, o mestre Simmel teve realizações acadêmicas notáveis em alquimia, o que atraiu muito Leilin. Através de seus estudos, ele teve gradualmente fundiu as técnicas de alquimia do mundo dos magos e este mundo em um só, permitindo-lhe recuperar sua habilidade original como um grande mestre alquimista. Depois de ler extensivamente a mais recente pesquisa mágica da Guilda dos Magos e os recursos da biblioteca, a compreensão de magia de Leilin se aprofundou continuamente. O tempo passava e 2 anos se passaram em um piscar de olhos. O inverno passara e a primavera acabara de começar. Depois que a estação mais dura passou, as gigantescas árvores do jardim estavam impacientemente brotando seus brotos tenros, cheios de vitalidade. Na sala de estudos de sua mansão, Leilin estava meio reclinado em sua cadeira. Seus olhos estavam ligeiramente fechados quando ele se conectou ao Ayahuasca. Ayahuasca. Mostrar minhas estatísticas atuais. Leilin ordenou internamente. Leilin Faulen. Idade? 18. Corrida. Rank 10 Humão e Zard. Força. 8.1. Agilidade. 7.8. Vitalidade. 9.2. Espírito. 10. Condição, saudável. Talentos, robusto, erudito, multitalentoso. Spell slots, rank 4, 3, rank 3, 5, rank 2, rank 1, rank 0. Progress da análise do EAV. Rank 0 EAV 100%. Rank 1 EAV 100%. Rank 2 EAV 100%. Grau 3 tecer 53,71%. Posto 4 EAV 31,99%. O iChip executou fielmente o pedido de Leilin e exibiu uma linha de dados.